Um dia depois da forte chuva, cidades da região ainda contabilizam os prejuízos. Em São Sebastião, muito trabalho para limpar a lama deixada pela água que tomou conta das ruas e também invadiu casas e comércios. Em Campos do Jordão, proprietário de depósito recupera parte dos botijões de gás que foi arrastada pela correnteza após parte do muro desabar com a chuva. Ao vivo, o pesquisador fala do trabalho realizado pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que reforça o trabalho das defesas civis de todo o país. Após rodadas de negociação com sindicatos, General Motors apresenta nova pauta de reivindicações para manter produção em São José dos Campos. E trabalhadores decidem em assembleia nesta quarta-feira se aprovam ou não a nova proposta. Isenção de ICMS para frutas, verduras e hortaliças embaladas no estado de São Paulo aumenta a expectativa pela redução nos preços para o consumidor. Novo Basquete Brasil, São José faz partida bonita, mas não consegue bater o vice-líder Pinheiros no ginásio Lineu de Moura. Terça-feira, 5 de fevereiro, está no ar o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Um dia depois da forte chuva que atingiu a região, em São Sebastião, no litoral norte, o estado ainda é de atenção. A cidade tem mais de 6.000 moradias localizadas em áreas de risco e, por isso, o monitoramento da Defesa Civil é constante, ainda mais com a possibilidade de mais chuva. Hoje, o dia foi de limpeza nas áreas afetadas pela enxurrada. Ana Paula passou a manhã toda limpando o pátio de casa para retirar a lama que a água levou durante a chuva desta segunda-feira. Perto da residência dela, no Morro do Abrigo, a terra deslizou e invadiu toda a rua. Meu sogro e meu marido que limpou ontem, né? Mas aqui a gente sempre se une para estar agilizando a rua para poder estar limpando, né? Porque não tem ninguém que faça. Esta creche no bairro Topolândia teve que suspender as atividades para limpeza por causa do alagamento. Na imagem dá para ver que os bombeiros precisaram usar um bote para retirar as 6 crianças que estavam no local. Essa foi a mesma unidade de ensino que há 10 dias também sofreu com a enchente, onde 12 alunos tiveram que ser removidos. Além da retirada da sujeira trazida pela chuva, ainda vai ser feita uma esterilização dos brinquedos, dos móveis e das paredes da sala. A previsão é que o trabalho de rescaldo fique pronto nesta quarta-feira para a retomada das atividades na creche no dia seguinte. Nunca aconteceu de estar com criança aqui dentro, sempre nos finais de semana, no período noturno. Infelizmente dessa vez veio, mas nós soubemos driblar com garantias, né, com segurança as crianças. Ao todo, 6 bairros de São Sebastião registraram alagamentos e deslizamentos de terra na chuva desta segunda-feira. Diversas ruas da região central ficaram tomadas pela água, dificultando a vida dos motoristas e pedestres. Uma mulher e uma criança foram retiradas preventivamente de casa no Morro do Abrigo por causa da enxurrada e estão em um hotel credenciado pela prefeitura. O município está em estado de atenção. O trabalho da Defesa Civil monitorar mais ainda a área de risco. Então, já estamos fazendo isso antes da previsão dos alertas, já começamos a trabalhar e atualmente a Defesa Civil não para nesse período do PPDC. Então, o trabalho é contínuo e monitoramento contínuo dessas áreas. Para ajudar as famílias prejudicadas pelos últimos temporais, o Fundo Social de Solidariedade arrecada doações de roupas, alimentos e produtos de limpeza. Na chuva do dia 25 de janeiro, 16 famílias ficaram desalojadas e muitas delas perderam quase todos os pertences. Elas ficaram em casa de famílias e amigos. Agora elas retornaram e precisam reconstituir tudo, né, que elas perderam. Por conta das ocorrências frequentes do litoral norte, nesta semana, profissionais do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo realizam uma capacitação das defesas civis das 4 cidades. No curso são dadas orientações sobre como as equipes devem agir em situações de desastres naturais, com foco no mapeamento das áreas de risco, que deve ser atualizado a cada 3 anos em média. Só em São Sebastião, 6.000 imóveis estão localizados em regiões onde há risco de alagamentos ou deslizamentos. As defesas civis aqui no litoral norte estão bem montadas. Tem boas equipes, mas a questão dos mapeamentos está bem diferente. Por exemplo, São Sebastião tem um mapeamento novinho
agora do mês de dezembro. Caraguá é um pouquinho mais velho, Ilhabela já é bem antigo os mapeamentos, Ubatuba também é um pouco mais antigo. A gente precisaria atualizar pelo menos Ilhabela e Ubatuba. O Manuel é agente da Defesa Civil de Ilhabela e conta que as orientações irão ajudar na elaboração de um novo mapeamento das áreas de risco. Desde 2006 até agora houve o crescimento, da população de moradias em Ilhabela e isso vai auxiliar muito para a gente conseguir fazer esse levantamento atualizado no nosso município. E as doações para as famílias prejudicadas pelas chuvas em São Sebastião podem ser levadas na sede do Fundo Social de Solidariedade. Equipes também recolhem os mantimentos na casa de quem quiser colaborar. O telefone é o 389-2491. E hoje também foi dia de muito trabalho e limpeza em Campos do Jordão. Segundo a Defesa Civil, em 24 horas choveu 108 milímetros, volume esperado para 18 dias. Na Abernécia, bairro mais afetado pelo transbordamento do rio Capivari, foram 92 milímetros. E os alagamentos também chegaram no Jaguaribe, próximo à rodoviária, onde o dono de um depósito de botijões de gás teve boa parte do estoque levado pela correnteza. E hoje contou com a solidariedade da população para recuperar algumas das unidades. Nesta terça-feira, os botijões não paravam de chegar no depósito que fica no bairro Jaguaribe, em Campos do Jordão. Mais um exemplo aí, mais um exemplo de jordanense, solidário. Obrigado. A solidariedade se multiplicou horas depois das cenas viralizarem nas redes sociais. Nossa, cara! Pô, cuidado aí, galera. O seu Jamil é dono do depósito há quase 10 anos e nunca tinha passado por isso. Segundo ele, aproximadamente 250 botijões desceram um córrego afluente do rio Capivari, depois que parte do muro do estabelecimento não resistiu à forte chuva. Mas até agora, ele conseguiu recuperar apenas 30 unidades que foram resgatadas pelos próprios moradores. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para que a população não utilize os botijões que foram levados pela água, pois eles podem ter batido, que aumenta o risco de explosões. Os botijões recuperados só serão liberados para consumo após passarem por uma vistoria. E de acordo com a prefeitura, os bombeiros montaram uma barreira que conseguiu impedir o avanço dos botijões, que foram todos recolhidos e agora então vão passar por uma vistoria. Com isso, está descartado também o risco de dano ambiental. E durante essa estação chuvosa, o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com sede aqui em São José dos Campos, disponibiliza vários serviços que reforçam o trabalho das defesas civis de todo o país. E para falar um pouco mais desses alertas disponibilizados gratuitamente, eu recebo aqui no estúdio o pesquisador do CEMADEM, Giovanni Dolif. Boa noite, Giovanni. Obrigada pela participação. Boa noite. Giovanni, eu gostaria que você destacasse que serviços são esses, que são disponibilizados aí tanto para as defesas civis como para a própria população, que podem ser observados pela própria internet, né? Então, para a Defesa Civil, a gente emite alertas. Esses alertas saem do CEMADEM, eles são direcionados a 958 municípios no país, né? Então, a gente monitora tudo isso com instrumentos e esses municípios têm que ter mapeamento de áreas de risco. Então, o nosso alerta vai para o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, já com esse mapa das áreas de risco do município, onde tem o risco de acontecer uma inundação, uma enxurrada, um deslizamento de terra. E de lá, então, em Brasília, ele é distribuído para as defesas civis, estaduais e municipais, tá? Para a população, a gente tem no nosso site a disponibilidade de dados de valores de chuva e também do nível de alguns rios. Além disso, diariamente, a gente faz um boletim de riscos que a gente chama de geohidrológicos, que é de movimento de terra, né, de massa e de inundações. Então, esses mapas de risco para micro-regiões do país tem 3 níveis, né, um baixo, médio e alto. Então, a população pode ter acesso tanto aos dados quanto a esses riscos. Esses boletins de risco são diários, inclusive ainda existe, né, a possibilidade de mais chuva para a região. É importante destacar que o CEMADEM não emite
somente alertas meteorológicos, mas o impacto deles aqui para possíveis desastres naturais, e a gente vê que ainda tem risco de chuva aqui na região que pode ocasionar aí problemas, né? Exatamente. A gente teve essa frente fria que passou, trouxe muita chuva e ainda tem risco de chuva nos próximos dias. Não tão volumosas quanto as que aconteceram ontem, mas como o solo já está muito encharcado com toda essa água que caiu, qualquer pancada de chuva um pouco mais forte pode causar movimentos de massa, deslizamento. Mesmo uma chuva fraca de uma longa duração, ela vai infiltrando no solo e pode gerar movimentos de terra também. Então é importante ficar sempre atento a qualquer movimentação estranha, rachadura em muro, né? E contactar a Defesa Civil se tiver alguma dúvida, porque a Defesa Civil vai esclarecer. E, Giovana, é importante a gente destacar que tem todo esse avanço, né, das ferramentas para emitir os alertas e ajudar as defesas civis, mas, por outro lado, a gente vê o poder público pouco eficiente para resolver o problema lá na ponta. A gente vê aí muitas áreas de risco nas cidades, ou seja, um problema pertinente e o pior, mapeamentos, né, que você falou que é tão importante para ajudar no trabalho de vocês, ultrapassados. Ou seja, esse é um trabalho que precisa ser feito constantemente, né? É o CEMADEM emitindo alerta e o poder público também fazendo a sua parte. Exatamente. Todo mundo tem que trabalhar junto para poder o resultado ser o melhor possível para a população. Então, o poder público, né, os prefeitos que estão ali mais próximos, né, das áreas de risco, tem que trabalhar para manter esse mapeamento atualizado. A gente viu agora há pouco a matéria do IPT falando sobre esse problema em São Sebastião, Ilhabela, né, dos mapeamentos atrasados. No caso Ilhabela que ele destacou, né? Que é mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é muito tempo. A população, a ocupação urbana, ela é muito dinâmica, né? Então, esse uso e ocupação do solo tem que ser monitorado também pelas prefeituras e assim que houver alguma mudança, tem que haver um novo mapeamento. Além disso, se tem áreas de risco, é porque tem pessoas morando em áreas de risco, né? Então é importante impedir que novas ocupações ocorram em áreas de risco ou ainda, se possível, retirar as pessoas que estão nessas áreas de risco. E a população também ficar mais consciente e observar esses recursos aí existentes e que estão ao alcance, inclusive a própria Defesa Civil emitindo alertas de SMS, por exemplo, quando há incidência grande de chuva. Infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Rosimara. Foi um prazer. O tempo ainda segue instável em toda a região. Vamos conferir os detalhes da previsão para esta quarta-feira no mapa da SOMAR Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira ainda segue com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Também pode voltar a chover. A máxima não passa dos 19 graus em Campos do Jordão e 21 em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, a previsão ainda é de tempo instável e possibilidade de chuva com trovoadas à tarde. Máxima de 23 graus em Cunha, 25 em Paraibuna, 26 em São Luís do Paraitinga e 27 em São José do Barreiro. Tempo instável também no litoral norte, onde as temperaturas ficam mais amenas. A máxima chega aos 26 em São Sebastião e Ubatuba. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 24 graus. Amanhã, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 19 e 24 graus. Mesma previsão para a Lagoinha, onde a máxima nesta quarta não passa dos 23. De volta ao litoral, muitas nuvens e chuvas periódicas amanhã em Ilhabela. A máxima chega aos 27 graus. Em instantes, redução da cobrança de ICMS para produtores que comercializam frutas, verduras e hortaliças embaladas ou resfriadas já está em vigor. E ainda, trabalhadores da GM decidem amanhã em assembleia se aceitam ou não o pacote de propostas apresentado pela montadora para atrair investimentos e manter a produção na unidade de São José dos Campos. Agora, 7h03, o Band Cidade volta em instantes.